Olá, começa agora o programa que destaca os gigantes microempreendedores brasileiros, da ideia de negócio à formalização e os desafios de empreender. Seja bem-vindo ao programa Vida de MEI. E quem nos acompanha hoje é a Poliana Ditz, analista de negócios do Sebrae. Mas antes, vamos conhecer a história da Fernanda Martins, dona da The Bosch Club, loja que vende panos de pratos e ecobags personalizadas. Vamos conhecer. Meu nome é Fernanda Peco, tenho 32 anos e hoje em dia eu sou só empreendedora, só. Eu sou a única funcionária da minha empresa, mas de background eu trabalhei 9 anos com consultoria tributária e aí eu larguei o tributário, impostos no Brasil. Eu fiquei 9 anos na consultoria tributária, trabalhava em uma das grandes empresas de prestação de serviço, de consultoria e auditoria. E, cara, foi assim, meio que faculdade vai pro mercado de trabalho, do mercado de trabalho fiquei. Fui lá, fui desenvolvendo, era um negócio legal, financeiramente muito rentável, um salário ótimo, né? Em decorrência de todo o estresse que a gente passava, acho que era o mínimo ter um salário minimamente bom. Só que fui ficando doente, mas sem saber. Até que em abril de 21 eu tive um burnout, que né, a doença do século, assim. E, cara, foi muito ruim, até entender, até processar tudo que estava acontecendo, eu não entendi de imediato, fiquei afastada um tempo do trampo, justamente, assim, com terapia diariamente para tentar entender o que estava acontecendo, até eu entender que aquilo ali já não cabia mais pra mim, que já não dava mais. Eu tinha que realmente fazer alguma coisa que tinha mais similaridade com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, que é bem diferente de uma postura tão formal, de um ambiente tão denso, de tributário, assim, que é legislação, Receita Federal, enfim, é um ambiente muito denso. E aí, em abril de 21, eu fiquei afastada uns 2 meses, e esses 2 meses foi um período que eu realmente tirei pra pensar o que eu queria da vida. Fazer aquela retrospectiva e falar, o que eu posso fazer da vida além disso daqui que eu sei? E eu, como consumidora, eu já curtia muito coisas de decoração, minha casa tem bastante itens de decoração, e eu já segui algumas páginas que vendia panos de prato, que tinha essa pegadinha engraçada, assim, que foi algo, acho que, bem diferente há uns 3, 4 anos atrás, assim, da gente falar. Já começou, né, essa modinha, mas vinha ganhando espaço. E aí eu comecei a acompanhar alguma das páginas, alguma das marcas, tudo pelo Instagram. E fui vendo que tinha um crescimento, assim, exponencial de número de seguidor. Tinha uma página específica que ela lançava pano e esgotava. Tipo, tinha fila de espera pra comprar pano de prato. E aí eu fui começando a ver esse movimento e falando, gente, será que dá dinheiro mesmo isso? Não é possível. Enfim, e aí eu comecei a estudar. Comecei, não por acaso, na época que eu tive burnout, eu tava fazendo uma mentoria profissional. E aí meio que eu já estava fazendo essa mentoria para tentar transicionar de carreira, ainda no corporativo, ainda no CLT. Mas no meio do caminho surgiu essa ideia de empreender, de criar uma marca. Natália, que era a consultora na época, me ajudou, me deu vários insights legais, né, sobre. E aí a ideia foi nascendo, comecei a fazer um plano de negócio. E a ideia foi se desenvolvendo também pelo baixo custo, assim. Eu sou uma pessoa muito preocupada e com várias noias financeiras, assim, porque o meu antigo trabalho me dava muita segurança financeira, né? E eu tinha muito medo de investir em alguma coisa muito assim, que fosse um investimento muito alto. Então, eu comecei a estudar os planos, eu vi que era um investimento baixo, que dava pra fazer uns testes, sem gastar rios de dinheiro com isso. E foi assim que foi começando a nascer a ideia dos panos de prato. Fui começando a dar a minha personalidade pra eles, fui vendo o que a galera gostava, fui vendo o que não tinha nessas marcas que já existiam, como por exemplo as cores. Hoje eu trabalho com 8 cores de pano de prato, é tudo colorido, é tudo engraçadinho, é tudo debochado. É um produto que é mais que um pano de prato, sabe? A gente passa muito tempo trabalhando e a gente se divide em 2 tipos de trabalho, né? O profissional e o doméstico, cara, não tem como.
A gente passa horas na cozinha, cozinhando pra semana, lavando louça. Louça é um negócio infinito que não acaba, todo dia vai ter. Então a gente passa muito tempo olhando pro nosso ambiente, né, de cozinha, por exemplo. E cara, ter um negócio colorido, um negócio que te dá uma descontraída, que te faz dar uma esquecida nos estresses, que são muitos do dia a dia, é algo que faz diferença, sabe? E depois, começando a vender e começando a ter contato com os clientes e tal, aí que eu fui tendo mais e mais certeza disso, assim, sabe? De que era mais que um item só de um acessório, né? Um utensílio de cozinha. Ele é algo que puxa uma brincadeira, que puxa um deboche, que puxa uma indireta. São panos, eu costumo dizer que são panos informativos, assim, porque tem muita informação neles, de estado de espírito, estado de humor, enfim. E não é à toa que realmente migrou, assim, para mais que um pano. Tem gente que faz quadro dos panos, é um bagulho muito louco, assim, que estende, faz bandeirinha, não usa mais como um pano, assim, como um item de decoração, porque eles falam muitas verdades. E aí a galera gosta de espalhar essas verdades por aí. Tem 1 ano e meio que eu tô com a Deboche e que eu trabalho 100% para ela. Com a ideia do desenvolvimento, aconteceu em 2021, chegou dezembro de 21, eu pedi demissão do meu CLT, da minha segurança financeira. E aí, foi tenso, muita terapia. E aí parti. Em janeiro de 22, a loja inaugurou e eu comecei a fazer as vendas e tamo aí. O mundo fala para você não ter comparações, mas a gente geralmente compara. E por ser uma empresa ainda pequenininha, que está engatinhando, uma empresa de uma pessoa só, ela já apresenta bons resultados, assim, ela já se paga desde o 3º mês. Então essa neura minha de realmente escolher algo de um custo baixo foi bom, porque com o fluxo que eu tinha inicialmente, que era bem menor do que eu já tenho hoje de saída de panos mesmo, eu já parei de tirar dinheiro do meu bolso logo cedo, assim. Então foi bom, ela já começou a se pagar. E que é muito bom, porque, assim, as reservas que eu tinha feito realmente ficaram pra mim, né? Pra eu me organizar e enquanto ela ainda não... Hoje eu costumo dizer que ela paga as contas dela. A minha ela ainda não paga. Mas é um caminho. É a longo prazo, né? Não tem como. Criar nome, identidade visual e toda a pegada de impacto, assim, da marca mesmo foi a parte mais difícil, eu acho. Nome foi uma parada surreal, assim. Eu tinha listas e listas. E eu sou uma pessoa um pouco decisa. Então eu ia escolhendo algumas e pedindo opiniões da minha rede de apoio, né? Dos meus amigos mais próximos. E sabe quando nada é tipo... Como eu já tinha a ideia de colocar coisas engraçadas nos panos, eu queria que o nome também remetesse a algo mais engraçadonho, assim, sabe? Uma piadoca, um negócio assim. E tava muito difícil. E eu lembro que eu comecei a brincar com os nomes de panos, porque já era meio que o que tinha no mercado. Eu falei, tá, panos engraçados, panos, nananã. Começou tudo com pano, mas aí eu falei, pô, não quero me limitar a vender pano de prato. Quero vender outras coisas mais pra frente. Então, aí cai o pano. Aí começam outros nomes. Tipo, tá bom, não vou usar mais pano. Agora a gente vai usar... Eu comecei a brincar com o deboche. Só que, enfim, eu não queria dar um nome, eu queria ter algo diferente. Aí eu fui dificultando, né, um pouco. Eu fui mudando a maneira de escrever. E isso a Natália, que era a mentora profissional na época, ela me ajudou bastante. Ela que deu, inclusive, o último toque do nome, porque eu tinha escrito em outra configuração. Ela falou, troca por isso. E aí eu falei, cara, é isso, gostei, Deboche Club. E aí você começa a procurar os domínios, Deboche, do jeito que eu escrevia já existia. Então tinha que ter um plus para dar, para você comprar. Você comprar não, né? Pra você garantir o seu arroba e pra você ter a sua marquinha, né? E aí o clube veio de brinde, assim. Eu falei, bom, então se alguém já escreve deboche desse jeito, vamos colocar mais uma coisa. É o Clube dos Debochados. Nossa, já foi Unidos do Deboche, já teve muito nome mesmo. E aí, quando fechou o Deboche Clube, aí eu comecei a fazer um teste com a galera pra ver se a galera entendia o que eu tava querendo dizer. Nem todo mundo entendeu e nem todo mundo entende até hoje. Tem gente que olha pro nome e passa... Aí, como eu faço muita feira e tenho muito contato com a galera presencialmente, então eu vejo a reação da galera, às vezes, tipo, realizando o nome, assim, sabe? A galera lê, tipo, deboche. Ela lê,
Deboche, é isso que quer dizer. Gente, maravilhoso o nome. Eu falo, é isso, gente. É geralmente quando a galera lê em voz alta que elas se dão conta que só tá escrito na grafia diferente. E a galera curte muito. E pegou, mano. Virou. Ainda eu tenho muitas dificuldades com o nome, porque influencia na pesquisa do Google, influencia quando você vai procurar o arroba no Instagram, o site. É uma certa dificuldade, mas eu não abriria a mão, porque ver a realização assim da galera quando se dá conta do que tá escrito é muito legal. E eu gosto. Era exatamente isso que eu queria, eu acho, sabe? Da galera olhar e falar, nossa, ela pensou aqui pra criar esse nome, muito legal. E é o que acontece, geralmente. Sou muito consumidora de rede social. Então eu já estava ciente que o visual conta muito. Eu sabia que foto ia ser muito importante, de como eu mostraria o produto seria muito importante. E de manter um feed, assim, né? E um site também em ordem, bonitinho, aprazível aos olhos, assim, sabe? Quando você olha faz sentido. Então, assim que eu bati o martelo no nome, eu fui atrás de uma pessoa para me ajudar a criar o design visual. Que eu tentei muito criar sozinha também, mas assim, gente, existem profissionais especializados, né, pra fazer isso. Então vamos pedir a ajuda deles, porque é o trabalho deles. E aí eu achei uma pessoa que deu um super match, que captou a essência, assim, da marca, do deboche. E ele foi maravilhoso, o Roger. Ele ajudou, assim, muito, ele captou muito de primeira. Então, assim, em um mês, a gente fez umas duas, três reuniões. Ele já captou, teve o processo criativo dele, e aí ele já me trouxe as ideias e eu já gostei de tudo, assim, da logo, da fonte, da escrita e tal. E as cores já veio mais do plano de negócio, assim, quando eu fui identificar nas outras marcas o que não tinha, o que eu poderia incluir de diferente ali. E cor definitivamente era algo muito diferente, porque assim, da minha época, quando eu comecei a pesquisar e consumir esse tipo de produto, os panos são todos brancos, geralmente com aquela estampinha de vó, que é o pano que praticamente todo mundo tem em casa, pelo menos um. E o diferencial era só as frases mesmo, então tinha a estampinha de vó, a vaquinha, a galinha, nananã, com uma frase engraçadonha. E não que eu não goste, eu acho que tem quem goste até, né? A moça esgotava as vendas dela, mas eu queria trabalhar com um design diferente. Então, quando eu fechei a identidade visual e vi a caracteria, aí eu comecei a aplicar nos panos. Então, para fazer, para alinhar mesmo, sei lá, se a escrita vai ser alinhada à esquerda, à direita, centralizada, tipo de fonte, aí que eu comecei a criar mesmo o design dos panos, que daí sou eu que faço. Eu que crio, que é uma coisa bem mais simples, né? Mas cor era definitivamente algo que não tinha. E aí eu falei, vou procurar. Já sou uma pessoa que gosta muito de cor e tal. Falei, não é possível que não tem. E aí eu comecei a bater perna, fui atrás disso. Demorou, mas achei um fornecedor que, porque assim, a maioria dos fornecedores que eu achava vendia o pano colorido já estampado com a estampinha de vó. E não era a pegada que eu queria. Aí até achar o fornecedor que vendesse um pano de qualidade, que seque e que não espalhe a água, porque tem isso, tem muito pano que espalha a água ao invés de secar. E que tivesse variedade de cor. E aí rolou, e é o fornecedor que eu trabalho até agora, e são 8 tipos de cores que a gente tem. E branco, deixei no esquecimento, porque é isso. Pano de prato branco, você vai achar um monte de loja que vende, e meio que a filosofia da deboche também, puxando por uma pegada mais pique sem tempo, irmão. Gente, ninguém tem mais tempo pra desencardir, ficar aquarando o pano de prato, porque na época da minha mãe e da minha avó, a minha mãe se orgulhava de dizer assim, que na casa da minha avó ninguém sabia o que era pano de prato e o que era pano de chão, porque era tudo muito limpo, muito branco, porque quarava dias no sol. E tipo assim, gente, 2023, não tá tendo mais tempo pra esse tipo de coisa. Então o pano colorido dá uma ajudada com isso também. Água sanitária não rola, cândida fazer quarada não rola, mas ele dá uma disfarçada e ele limpa muito mais fácil, precisa de muito menos química para lavar um pano colorido. Justamente porque você não precisa tirar toda e qualquer mancha que é visível aos olhos como num pano branco.
sobre os conteúdos que a gente coloca nos panos, meme, né? Meme de internet é o que faz a gente rir ultimamente. Então, assim, internet é uma grande fonte de criatividade. A inspiração vem toda da internet, real. Nem toda, porque eu tenho uma parceria, uma linha de panos que a gente fez, de algumas de 5 estampas, que são bem frases clássicas, assim, clássica de mãe, que mãe fala toda hora, ou que esposa fala toda hora, e enfim, são coisas clássicas. E fui atrás da internet, que é a fonte de tudo. Então, pesquisa. Bota um tema, já tinha frases que eu gostava, frases que todo mundo fala, que pode passar o tempo que passar, todo mundo fala. E eu tentei ir atrás desse tipo de conteúdo, porque tem coisas que é muito momentânea, que é muito hype, e que realmente só funciona durante um determinado período de tempo. Eu ainda não me apeguei a esse tipo de estratégia. O que eu vendo geralmente fica no catálogo. O que eu vendo não, né? O que eu planejo, o que eu crio é pra ficar no catálogo, por um tempo, pelo menos. E são frases mais... É isso, é uma parada que não é tão... nem sazonal, nem pontual, assim. É um bagulho que, tipo... Por exemplo, tem um pano que é o Tudo Eu Nessa Casa. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe sempre falava isso em casa, que tava aquela zona, e ninguém ajuda, ela, tudo eu dentro dessa casa, sabe? Então, assim, eu quis trazer essa essência também. Tem uma parada nostálgica, principalmente com os panos com frases de mãe, e que gera muita identificação. Muita, 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 muita. E é isso que pega. Porque quando você faz uma parada muito específica também, são poucas pessoas que vão se identificar. Quando você faz uma parada que, tipo, tem toda a família, tem todo o núcleozinho ali de amigo, uma frase que geralmente reverbera muito e que fica por anos, é nessas que eu foco. Pra trazer memória também, sabe? Tem essa pegada. Atualmente, eu tô fazendo praticamente uma reposição mensal. Tá rolando já de 600 panos por mês. A gente vai fazendo a reposição. Geralmente de 300 a 400 panos por mês. Num mês tranquilo, num mês normal, com uma recorrência boa. E aí, época sazonal, assim, rolou 600 panos em maio. Foi coisa maravilhosa. É bastante coisa. Quando eu decidi ser MEI, eu tava montando o site, tava finalizando o site, era dia 18 de janeiro. E aí, eu me dei conta de uma coisa que tem em todos os sites e que não tava tendo no meu. Que lá no rodapé, você coloca o seu CNPJ, o nome fantasia da sua empresa e tipo um copyright, um negócio assim. E aí eu olhei aquilo e falei, cadê o CNPJ da minha empresa? Eu fiz toda a estratégia, todo o rolê para começar uma venda, mas eu realmente não tinha me preparado para ser uma empresa. Eu já era uma empresa, mas ainda não estava formalizada como uma empresa. E aí, Google. Joguei no Google, falei assim, gente, CNPJ, como que faz? Nananã. Como eu já trabalhei, né? Assim, eu acho que pode ser algo que não é muito fácil e não muito intuitivo para a maioria das pessoas, mas como eu já tinha um background de legislação, enfim, do tributário mesmo, eu já sabia que ia ter que recolher alguma coisa para ter uma segurança, sabe? Uma cabecinha meio do tributário. E aí fui pesquisando em sites do governo, fui achando as informações e fiz basicamente em 15 minutos, eu acho, que eu abri minha empresa, que é muito rápido, é muito tranquilo. E tava lá, meu CNPJ, e fui no rodapé do meu site e coloquei lá meu CNPJ, meu copyright, e só posteriormente eu fui pesquisar, de fato, a segurança que aquilo ali me dava, de eu continuar contribuindo, para eu ter o mínimo de segurança se acontecer alguma coisa comigo, eu posso ir lá no INSS, eu estou contribuindo, por mais baixo que seja, ainda dá para regular melhor essas contribuições, mas era isso, eu queria o mínimo de segurança. E eu descobri que o mínimo de segurança dá para ter, que o governo te garante isso. E foi assim que eu fui entendendo depois os benefícios de ser MEI, que são alguns para o pequeno empreendedor dar o mínimo de segurança, porque é isso, é um mercado muito volátil, muito instável, é você por você mesma,
E dá muito medo de ingressar, de não ter ninguém no seu back e falar, não, filha, se acontecer alguma coisa, calma, tamo aqui, você não vai ficar o Léo. Então o MEI entrou nessa parada de dar segurança mesmo para a empresa e formalizar, né? De poder me apresentar como uma empresa mesmo e ter um CNPJ, e, enfim, e melhorar a prática de relacionamento de mercado também com isso, porque com CNPJs, empresas te olham de outro jeito. Gente, que exemplo de criatividade da Fernanda. Parabéns, viu? Que inclusive vai conversar com a gente depois do intervalo. E quem participa desse bate-papo com a gente também é a Poliana Ditz, analista de negócios do Sebrae, que vai nos dar dicas importantes sobre empreendedorismo. Não sai daí, o programa Vida de MEI volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Vida de MEI, espaço que mostramos como esses grandes empreendedores brasileiros movimentam os negócios. Hoje conhecemos a história da Fernanda e o empreendimento dela, a The Bosch Club. E ela vai estar aqui conosco para falar toda a trajetória dela. E quem participa também dessa conversa é a Poliana Ditz, analista de negócios do Sebrae, que vai analisar o negócio da Fernanda com importantes dicas. Bem-vinda, Poliana. Bem-vinda, Fernanda, aqui ao programa Vida de MEI. Poliana, começar com você aqui. O que é que você achou do negócio da Fernanda? Primeiramente, obrigada por mais uma vez estar aqui, né? Adoro esse programa. E eu apaixonei, né, na ideia de negócio da The Club. Adorei o nome, a marca. Me identifiquei, já sou uma seguidora, já quero encomendar meus paninhos, que eu adoro, né, produtos criativos. Então, ela realmente trouxe algo muito inovador, né, para um produto que é simples, que às vezes as pessoas, né, não tá lá no dia a dia, né, usam, não dá tanta relevância e é muito utilizado, né? Todo mundo usa pano de prato, né? Então ela trouxe aí, né, um design bacana, trouxe essa questão dos memes, das frases, né, da internet, que hoje, gente, brasileiro é o povo mais criativo que existe, né? A gente sabe que nossa publicidade, inclusive, é reconhecida mundialmente, né? Mais criativa e mais empreendedora. E mais empreendedora. Então, assim, ela trazer isso, né, pro negócio dela foi incrível. Então, eu já sou fã e serei uma cliente em breve, viu Fernanda? Maravilhosa, Poliana, maravilhosa. E, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Privilégio demais. Quando eu comecei esse negócio, nunca imaginei a proporção que ia tomar, onde eu ia chegar. E, nossa, só agradecer. Agora, Fernanda, conta pra gente, qual foi a maior dificuldade que você teve na hora de fato, empreender nesse segmento? Bom, quando eu comecei, que foi 1 ano e meio atrás, basicamente, essa ideia ela já permeava na internet. Já tinha uma pessoa algumas pessoas que vendiam produtos similares, só que era numa pegada diferente. Era num design diferente, tudo bem diferente mesmo. Então, basicamente, eu quis trazer pontos de inovação. Por exemplo, as cores, né? Hoje eu trabalho com 8 cores diferentes. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cor, eu acho que as cores são importantes para o nosso dia a dia, elas dão uma animada, elas impactam diretamente no nosso senso de humor, etc. A ciência, né, explica isso. E eu gosto de coisas coloridas e resolvi trabalhar com muitas cores. E pano de prato geralmente é branco, né? E tem aquela tradição de parar, né, o pano de prato, de ficar de muita cor, tirar todas as manchas, porque é um item que a gente realmente usa diariamente, né, na nossa cozinha. Então eu quis trazer coisas diferentes, tanto para ser diferenciado mesmo, de ter um diferencial perante as marcas que já existiam, versus uma maior facilidade também para o jovem adulto. Porque, cara, ninguém tem mais tempo para ficar quarando ano, para ficar gastando tempo com esse tipo de atividade, já que a vida é tão corrida, sabe? Então, foi uma junção das duas coisas.
Mas o plus das frases, daí é trabalhar mesmo com coisas que divertem, coisas que alegram, coisas que te distraem do estresse e da correria do nosso dia a dia. Então, hoje, com o home office, né, as pessoas estão mais dentro de casa. Hoje, não mais tanto quanto na época da pandemia, graças a Deus. Porém, houve essa flexibilidade, né? As pessoas costumam passar mais tempo em casa hoje em dia. Então, você vai pegar um cafezinho e você vê um paninho ali, aí você dá uma risadinha, fala, deu uma melhoradinha aqui, vamos voltar, sabe? Para quebrar clima, para quebrar a rotina mesmo, que é tão pesada, né? É verdade, Fernanda. E em que momento você teve essa ideia genial, essa sacada brilhante em desenvolver, em pegar essas frases como exemplo e colocá-las nas suas peças? Foi num momento bem difícil para mim, mas que teve um peso muito importante na minha trajetória, que foi num momento que eu tava meio bagunçada das ideias, que eu tive um burnout. Que, né, eu tive uma carreira de 9 anos como consultora tributária, com uma rotina bem densa e bem estressante. E aí só que eu costumava ter duas personas, assim, uma no trabalho e outra no pessoal, né, profissional versus pessoal. E a Fernanda pessoal sempre foi muito debochada, muito escrachada, louca por memes, né, que o brasileiro é excelente nessa arte de criar memes e divertir a galera. E eu comecei a pensar, por que não colocar isso nos nossos itens de decoração dentro de casa? E daí que veio a ideia. Só que a ideia foi desenvolvendo para ter um layout legal, porque é isso. Frases de memes em pano de prato já existiam, só que eu dei uma ressignificada do layout de acordo com o que me agradava mais. Então eu comecei a desenhar, eu comecei a ir atrás de muitas frases, de muitos memes que são, assim, atemporais. Então eu costumo dizer que a gente não trabalha com nenhum meme ou nenhuma frase muito de modinha, assim, que vai passar muito rápido e a galera vai esquecer. São frases realmente até frases de mãe. Tô limpando, que é clássico, porque é tudo eu nessa casa. Não é meme nenhum, é só uma frase falada há milênios. Por mães, por esposas, por todo mundo que cuida de uma casa. Então, eu comecei a elaborar essa ideia e falei, por que não? Se todo mundo fala isso, não é à toa, não deve ser à toa. Acho que a galera vive mesmo isso. E aí, a identificação foi imediata, assim. Esse pano específico, quando eu faço eventos presenciais, assim, eu costumo dizer que é o pano da discórdia. A galera tem muita identificação, aí a esposa que já faz dar uma cutucada no marido, aí rola uma interação entre família, com filho, namorado. Então, assim, tá na vida de todo mundo já. Eu só deixei num layout legal e coloquei num item que agora você pode olhar todo dia pra ele. E ele tem uma utilidade dentro da sua casa. É como a Fernanda falou, né, Poliana? Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? E a cuidar mais do seu ambiente ali, onde, de fato, milhares de brasileiros, né, foi praticamente o espaço, né, o ambiente onde as pessoas mais permaneceram durante aqueles anos, aqueles meses de pandemia, né? E elas passaram a olhar mais para sua casa, para o seu negócio, para o seu ambiente ali, para o seu habitat, né? E, poxa, você chegar ali numa cozinha bacana, bonitinha, a sua cara, e ter esse utensílio, né, que agrega, né, que faz parte, que compõe ali a cozinha, de fato é muito interessante, né? E claro, inovação e criatividade sempre estão juntos, aliados, e quando é um negócio como esse, também é possível você querer inovar e ser criativo, né? Como a Fernanda foi, né? Com certeza. E aí até é interessante essa questão da pandemia, né? A gente vê que o e-commerce brasileiro, né, ele tem crescido bastante, principalmente por conta da pandemia, né? E aí, com essa questão das pessoas ficarem mais dentro de casa, né? Olharem mais para esse espaço, se cuidarem, autocuidado, de olharem mais realmente, né? Olha onde eu habito, olha, né, o que eu posso aqui inovar, trazer essa alegria. Então, eu acho que a Fernanda foi muito, assim... feliz, sábia de trazer aí, né, um produto, como eu falei, super simples, né? E inovador na questão das cores, de trazer essa questão das mensagens, e eu gostei que ela falou assim, às vezes são frases atemporais, né? Então,
a mãe falou assim, tudo eu nessa casa, né? Frases que todos os dias a gente fala, a gente ouve, né? Então, realmente foi uma sacada genial. Eu gosto muito desse tipo de produto, consumo bastante. Todo mundo que vai lá em casa, inclusive, se diverte, porque eu adoro esse tipo de produto. E eu acho que até o perfil público que você comentou, né? Você olhar para isso, você se identificar, porque você estava num trabalho CLT e aí viu que você tinha essa personalidade, que gostava disso, né? E por que não empreender, né, nisso? Algo que eu gosto e que eu vou fazer com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, isso é uma característica muito importante, né, do empreendedor, assim, ter paixão por aquilo que está fazendo, né? Então, a gente vê, né, quando você fala do seu produto, da sua empresa, né, como você tem paixão por isso, né? Como você gosta disso, você gosta de cores. Então, você trouxe a sua personalidade, né, para o seu produto, né? Então isso é incrível e é inovador e é o que diferencia do mercado. Eu achei bacana também você comentar de você no começo ter procurado o que tem no mercado, olhou os seus concorrentes, né? E aí falou assim, poxa, tem pano de prata, é isso, mas assim, eu quero dar a minha identidade, né? Por mais que tenha ali, né? Então isso é bacana demais, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Eu acho que esse produto tem muito no mercado, tem muito concorrente. Gente, não, tudo, e tem mercado para todo mundo, e tem, você gera identificação, né? Você gera a sua personalização. Gostei muito das suas redes sociais, porque você mostra a sua cara ali, é o produto e você falando, então tem a sua cara. Então isso é bacana demais, e isso é o que traz, né, a inovação, a criatividade e que tem trazido bons resultados, né, para esses empreendedores que têm entrado nesse mundo e sendo criativo, né, usando a criatividade, a diversão, os memes, né, para poder vender, né, vender um produto. Então, parabéns mesmo, Fernanda. Obrigada. Bom, gente, a conversa está muito legal, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente segue aqui conversando sobre o empreendimento da Fernanda com a ajuda da Poliana Ditz, ela que é analista de negócios do Sebrae. Vamos descobrir qual foi o momento perrengue e também o momento pulo do gato da dona da Deboche Club. O programa Vida de MEI volta daqui a pouquinho. E o programa Vida de MEI está de volta. Hoje a nossa conversa é com a Poliana Ditz, analista de negócios do Sebrae. Ela é quem está analisando o negócio da Fernanda, dona da loja Deboche Club. Poliana, uma das maiores dúvidas da Fernanda foi justamente essa que a gente tinha comentado já um pouco no bloco anterior, de tocar o próprio negócio, né? Como é que o Sebrae pode ajudar essas pessoas, esses empreendedores, essas futuras empreendedoras como a Fernanda, em, de fato, tirar aquela ideia do papel e colocar em prática? Bom, a gente tem diversos canais de atendimento, né, tanto digital como presencial, para a pessoa que está querendo empreender, né, entrar nesse mundo dos negócios, para quem já é empreendedor. Então, a gente está com o empreendedor brasileiro em todas as suas fases. Quem está começando, e aí formaliza, vira MEI, e aí depois a nossa ideia é que esse negócio cresça, ele saia, né, do MEI e vá para uma empresa, para uma empresa de pequeno porte e cresça cada vez mais. Então, a gente acompanha toda a jornada do empreendedor e a gente tem consultorias, atendimentos especializados para atender esse cliente, né, em toda a sua jornada empreendedora. Então, ele pode ir para algum ponto presencial, pontos de atendimento. A gente tem, o Sebrae tem em todos os estados brasileiros, em todas as capitais e em grandes cidades, interior, a gente tem parceria com prefeituras, então eles conseguem atendimento não só nos pontos de atendimento do Sebrae, como também na nossa rede parceira. E se ele quiser a comodidade, pode ligar em casa, a gente tem a central 0800 570 0800 e é atendimento 24 horas, tá? A pessoa pode ligar, pode se formalizar, inclusive, a pessoa não é MEI, quer todas as orientações e informações sobre, né, como ser MEI, quais os benefícios, liga na central 0800, o pessoal dá toda a orientação, 24 horas, domingo, feriado, a gente está sempre aberto. O WhatsApp também, a gente tem o atendimento no WhatsApp, e-mail, e hoje a gente está com uma novidade que a gente está fazendo a consultoria por videochamada
também é pela central, então você liga a agenda e você consegue fazer uma consultoria especializada do seu negócio por videochamada. Então tem essa facilidade, ou quem quiser ligar para também agendar presencialmente. E a gente tem aí todos os consultores especialistas em qualquer canto desse país, gente. É muito fácil, é gratuito, então vá lá, corra atrás do Sebrae. Sebrae.com.br, vocês conseguem todas as informações, né, de nossos produtos, fazer cursos online, né? Tem um portfólio de produtos e serviços lá de consultorias que a gente tem online e tem no presencial também. E aí, lá no site você consegue acessar ou ligar no nosso 0800. Você sabe que antes da gente conversar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa com a Fernanda, eu passei esse 0800 570. Olha só, gente, 0800 570 0800 é o canal do Sebrae, onde você, empreendedor, você que quer abrir o seu próprio negócio, você que busca aí, que está perdido, né, Poliana, que não sabe por onde começar, liga, procura o Sebrae, você vai receber todas as informações para você, de fato, poder abrir o seu negócio de forma segura. Com certeza. Não é isso? Isso mesmo, de forma segura, exatamente. Gente, procura o Sebrae. A gente está super aberto para receber vocês, né, empreendedores, né, pessoas que já são empreendedores, já são empresários. Como eu falei, a gente tem serviço, produto, a gente tem um portfólio que a gente consegue atender qualquer pequeno empresário, né, de diferentes setores, segmentos. A gente está falando aqui do setor, né, da Fernanda, né, do segmento dela de criatividade, de pano, enfim. Então, para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto, né, a gente tem ali consultores especializados e a gente vai direcionar o seu atendimento, customizar para atender a sua necessidade, a sua dor. Inclusive, a gente tem diversos materiais para quem não tem ainda uma ideia de negócio, né? A gente tem ali, quais são as ideias de negócio promissoras, inovadoras, tendências, né? Então a gente tem ali, tem sempre mapeado isso com o mercado para poder oferecer para essas pessoas que às vezes, eu quero empreender, mas ainda não tenho uma ideia legal. O que tá agora bombando? O que vai bombar agora, né? A gente está falando de internet, inclusive, internet, meme, é um segmento que tem crescido muito. Na pandemia, como eu falei, do e-commerce, né, que tem crescido bastante, e esse mercado, principalmente da diversão, né? Do divertir. A gente viveu momentos muito difíceis na pandemia, né? A gente falou de ficar dentro de casa, da gente olhar mais para dentro. A Fernanda olhou para isso, essa questão da saúde mental, né? A gente começou a olhar mesmo para dentro, as nossas relações, e eu acho que isso trouxe, assim, uma forma diferente da gente viver a nossa vida, né? Então, eu acho que é muito importante, e essa coisa da leveza, né? Da diversão, de trazer essa coisa da internet para dentro de casa, para os seus produtos, para camiseta. Eu comprei esses dias 3 camisetas só com frases divertidas de memes, gente. Eu amo. Porque é isso, às vezes a vida é tão difícil, a gente passa por momentos tão difíceis, né? E a gente quer realmente, assim, levar essa leveza. Então, assim, trazer essa leveza pro dia a dia, pra gente, igual ela falou, tô ali no home office, tô trabalhando, aí eu vou lá, vejo o meu pano de prato lá, tudo eu nessa casa, gente. Traz essa diversão, essa leveza para o dia a dia. Então, eu acho que, assim, vale muito a pena a gente olhar para isso. E, como eu falei, ideias de negócio inovadoras, o que está tendência, a gente traz também para essas pessoas que querem empreender. E é só procurar a gente que a gente vai dar toda essa luz aí para essas pessoas que querem empreender. E a Fernanda foi muito feliz, né, na hora de de procurar o Sebrae, buscou aí o curso, né, de precificação da entidade, né, um curso também de capacitação de como ter uma ideia de um negócio. Agora, Fernanda, não sei se você consegue aí, se está na sua memória viva aí, quando a gente está falando aqui de leveza, né, de a gente chegar ali à cozinha, ver aquela frase, aquela mensagem, dá para você nos adiantar aí, nos mostrar que frase de fato as pessoas mais curtem desse seu talento aí, dessas frases que você acaba colocando aí nos seus produtos, nos seus itens? Sim, mostrar, eu não vou conseguir agora, vocês têm um guardadinho ali no estoque, mas o Tudo Eu Nessa Casa é clássico. Agora a gente sabe, né, Poliana e Fernanda, tá aqui você aqui para nos contar como todo empreendedor, a maioria teve um problema, teve um momento perrengue, e com a Fernanda não foi diferente, né? Eu vou convidar a todos agora para a gente assistir qual foi o momento perrengue da Fernanda, na tela. O meu momento perrengue foi bem no começo, na hora de estabelecer a parceria com a estamparia.
Eu fiz várias cotações, enfim, com as grandes estamparias do centro de São Paulo e decidi por uma, que tinha um preço bom, uma distância boa, enfim, que ia ser mão na roda pro meu negócio. E aí a gente começou o desenvolvimento das telas, porque o processo de estamparia dos panos é silk screen, é serigrafia, né? Então, primeiro você precisa gravar uma tela de nylon com a arte, né, que você quer, enfim, com a frase que você quer estampar. E depois tem um processo que é 100% manual, da pessoa ir lá e passar a tinta. Tem um processinho que você faz lá no silk. E tem todo um estudo, assim, porque a pressão que você coloca influencia, o enquadramento, tudo. O silk é realmente uma técnica milenar, eu acho, e muito manual. E nas primeiras produções que a gente teve, ficou legal, mas eu sempre via que, assim, tinha umas falhas. Porque hoje, se a gente pega a qualidade da estamparia, é infinitamente melhor do que a do começo. Justamente por causa disso, porque no começo ficavam umas falhas. E eu via que em outros produtos essas falhas não existiam. E aí eu comecei a fazer uma conta básica de quantos panos vinha numa qualidade excelente, como a estampa é toda chapada, né, é pretão, uma cor só. Qualquer pontinho você vê, qualquer pontinho de falha você enxerga. Eu comecei a fazer a conta de quantos panos estavam saindo perfeitos e quantos panos estavam vindo com falha. E basicamente 60% da produção estava vindo com falha. E aí eu, num mundo totalmente novo, sei lá, 3 meses de empresa, eu não tinha a mínima ideia. Assim, é que é um percentual muito alto. Logo de cara você já fala, não é possível que todo mundo lida com isso, né? Com 60%, 10%, ok, agora 60% não tá fazendo sentido. Então foi um processo, assim, não foi desgastante, mas foi um processo de muita conversa com as meninas, com as líderes da estamparia, pra gente entender o que estava acontecendo, porque não fazia o menor sentido aquilo lá. E aí, realmente, a gente entendeu que o processo de gravação de tela para os panos de prato teriam que ser diferentes de outros tecidos. Por mais que seja 100% algodão, a tecelagem é outra, não é a mesma de uma camiseta. Os fios não são tão juntinhos, tão grudadinhos, enfim. Todos os detalhes aí da tecelagem. E aí, a gente entendeu que a tela teria que ser gravada diferente, com um nylon, um espaçamento do nylon mais largo, enfim, uns tecnês que só as meninas realmente puderam me explicar. E aí a gente teve que refazer as telas. Basicamente o custo inicial de uma tela é de 90 a 100 reais, assim, de 85 a 100 reais. Isso pra mim, com 3 meses de empresa, foi assim, um puta perrengue. Pois é, esse foi o momento perrengue da Fernanda. Poliana, de fato, né, todo mundo tem aquele momento perrengue ali no início, né, do negócio. Já passou, mas o que é que a Fernanda poderia ter feito nesse caso aí das estampas? Ter buscado um outro fornecedor? Qual seria? Qual teria sido, não sei se é a melhor solução, mas pelo menos uma solução, um caminho que ela pudesse de fato ter resolvido aquele problema dela? Bom, eu acredito que realmente procurar outros fornecedores, até mesmo pedir indicações. Eu acredito que a internet hoje você consegue ver lá a empresa e consegue ver as recomendações, né? O Google traz muito isso, né, do serviço. Então, eu acho que vale a pena buscar e ver a questão mesmo do feedback de outros clientes, né? E a internet facilita muito isso. Eu geralmente jogo, às vezes até, eu estou procurando alguma empresa, um fornecedor, joga no Reclame Aqui, vê se tem realmente algum problema. E eu já deixei de comprar, porque eu vi reclamação de, às vezes, entrega, de falha em alguns produtos. Então, acho que é bem bacana investigar o fornecedor antes, né, de fechar o negócio, né? E ver quem tá falando, né? Eu acho que a internet facilitou demais isso, que a gente consegue... Se a gente não conhece alguém que conhece essa empresa, a internet ali vai dizer para você, né? Se essa empresa tá na internet, ela vai estar ali e vai ter o feedback de outros clientes. Então, realmente, eu acho que essa questão de buscar outros fornecedores realmente é uma excelente dica e a internet facilita bastante ver a reputação dessa empresa. Será que foi isso que ela fez? É o que a gente vai ver agora. Vamos ver então aí qual foi o pulo do gato da Fernanda. O pulo do gato pro meu negócio está acontecendo bem recentemente, porque eu costumo prover uma experiência de compra para o meu cliente. Então, quando o cliente compra pelo Correios e até pelas feiras também, a gente tem uma embalagenzinha personalizada, eu mando os cards, mando uma instrução de lavagem diferente, engraçada também e tal. E além desses detalhezinhos,
eu perfumo os panos. Eu passo um cheirinho nos panos, porque sei lá, achei agradável. Sempre que eu recebo alguma coisa cheirosa na minha casa, de uma coisa que eu comprei pela internet, eu sinto um amor maior, porque você vê a dedicação da pessoa, sabe? Você vê o carinho da pessoa em te mandar aquilo ali. E aí, fiz também uma pesquisa logo no começo, antes de vender os panos, e fui procurar um cheirinho que casasse bem, que é um utensílio de cozinha, né? Não é uma roupa chique, não é qualquer perfume, não vou colocar, né, um tchu-an-tchu no pano. E aí achei uma essência que casou, tive a aprovação da minha mãe, que era a pessoa que estava comigo, ela falou, acho que vai ficar bom. E aí passei a perfumar os panos, e esse perfume ganhou notoriedade, tanto quanto os panos. Porque a galera me mandava mensagem, assim, falando, cara, que cheiro bom, eles chegaram super perfumados. Teve gente que já comprou em feira e que deixou no carro e falou assim, depois veio me dar feedback e falou assim, cara, eu deixei no carro, o carro ficou perfumado. Que cheiro é esse que você passa? E aí veio meio que o pulo do gato, eu falei, por que não vender este produto? Já que ele tem uma aceitação indireta, né, já pelo público, por que não vender? E aí eu comecei recentemente a fazer um planinho de negócio para esse produto e vem aí. Vem mais um produto que as pessoas pediram. Diante de todo esse cenário que a gente assistiu, que a gente acompanhou, que a gente ouviu da Fernanda, o que é que ela pode ainda fazer para alavancar cada vez mais o negócio dela? Nossa, tem muitas possibilidades, né? Eu já vi que ela tá lançando novos produtos, já tem ecobag, então assim, tem vários produtos que ela pode realmente também trazer, né? Inovar e poder, mas antes sempre testando também, né? É importante ela sempre testar isso, se tem saída realmente, né? Não ficar criando produtos tudo de uma vez sem entender às vezes também a demanda, o seu público, o seu público consumidor. E eu acho que assim, tem de potencial enorme para às vezes ela poder até inclusive exportar, né? A gente estava comentando, né? Que o Sebrae pode te apoiar nisso também. A gente tem diversos programas de internacionalização. Muitos pequenos negócios às vezes têm medo, acham que é muito difícil. Burocrático, legislação complicada. E, gente, não é esse mundo, não é assim. Lógico que a gente tem várias etapas, mas com o apoio do Sebrae, esses empreendedores conseguem se inserir nesse mercado internacional e tem gente que às vezes até nem vende mais para o Brasil, vende só internacional. É verdade. Então, realmente tem um mercado aí, um potencial enorme. A internet facilitou muito isso, né? Então, com certeza, e o Sebrae tem programas específicos, né, de apoio para esse pequeno empresário que quer, né, exportar, aumentar, né, esse seu mercado consumidor. Realmente, eu acho que a Fernanda tem aí diversas possibilidades com a criatividade que ela tem, né? Todo esse planejamento, com certeza, tenho certeza que ela vai aí alçar voos grandes aí. A gente ainda vai ouvir falar muito da Deboche Club. E aí, Fernanda, será que o próximo passo da Deboche Club é, de fato, internacionalizar, ganhar esse mercado lá fora? Meu sonho, assim, já tem gente que pede e viabilizar isso seria um sonho bem grande, porque é um passo bem largo, né, para dar. Perfeito. Fernanda Martins, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco, você aqui nos prestigiar, né, Poliana, e contar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória de vida como empreendedora, como mulher empreendedora, um pouquinho da Deboche Club. Parabéns, sucesso sempre e que as pessoas, de fato, tenham essa oportunidade de conhecer o seu trabalho. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, assim, o privilégio é todo meu. 300% meu de estar aqui. Obrigada pelo convite e foi ótimo já de compartilhar a minha experiência com vocês e de agregar coisas para mim também, como essa questão da internacionalização que eu já tô assim mostrando curiosa. Aqui, ó. É isso aí. Poliana Ditz, analista de negócios do Sebrae, quero aqui mais uma vez agradecer sua participação conosco nesse programa Vida de MEI aqui do Canal Empreender. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pela oportunidade de conhecer a história, né, da Fernanda, história linda, né, como eu falei, já vou virar cliente, fiquei fã, realmente foi uma história que eu gostei bastante de conhecer e obrigada mais uma vez pela oportunidade e conte com o Sebrae, viu, Fernanda? A gente está aí, como eu comentei, pode contar com a gente, né, para essa sua jornada empreendedora, tá bom? Bem rapidinho, o pessoal tá curioso, qual é o @do Instagram da Deboche Club?
O deboche escreve bem diferente, assim, que eu dei uma dificultada mesmo, mas era justamente para dar uma diferenciada. Mas é @thebosh.club. CLUB. Perfeito. O programa Vida de MEI fica por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo programa Vida de MEI.